Começando agora o programa Expediente da Câmara Municipal de Campo Grande. E logo após o programa, temos a sessão ordinária. E já comigo aqui no programa Expediente, agradecendo já ao vereador Dr. Vitor Rocha. Dr. Vitor, muito obrigado pela presença do senhor. Vamos falar um pouquinho do trabalho que o senhor vem realizando, começando pela audiência pública realizada semana passada aqui em Campo Grande, aqui na Câmara Municipal, com relação ao teste do pezinho. Qual foi a conclusão? O que é que pode melhorar esse teste com relação ao trabalho dos médicos nas maternidades para poder identificar alguma doença já com relação às crianças que estão nascendo? Tudo bem, muito obrigado, Pio. Obrigado a todos que nos assistem. Na verdade, essa audiência pública foi justamente para conscientizar a população da importância do teste do pezinho ampliado. Existem várias doenças que a gente chama com doenças que podem acontecer como erros inatos do metabolismo, que pode acometer as crianças, e se você não faz o diagnóstico no momento certo, você piora muito a qualidade de vida e trazendo muitas vezes sequelas irreversíveis. Hoje o teste do pezinho aqui em Campo Grande é realizado são 7 exames, mas ele ampliado pode pegar até 200 doenças. E tem uma lei no Brasil que foi de autoria do deputado federal Dagoberto Nogueira, justamente ampliando e dando acesso pelo Sistema Único de Saúde a rastreamento das doenças de maneira ampliada, ou seja, buscando mais doenças. Por exemplo, foi citado lá no dia qual foi a motivação dessa lei, né, pelo deputado. Foi o caso de uma criança que nasceu e estava amamentando, depois ela começou a crescer. Com 5 meses ela não conseguiu firmar a cabeça, então ela não firmava a cabeça ainda, já mostrando aí um atraso do desenvolvimento. E ela foi no neuropediatra, e no terceiro neuropediatra descobriu qual que era o problema. O bebê tinha uma doença que ele não tinha uma enzima que fazia a digestão das proteínas. E quando o bebê amamentava, e depois com a papinha, tudo que dava para ele de proteína, em vez de só ele crescer e desenvolver, ia lá e destruía os neurônios dele. Então ele teve como se fosse uma paralisia cerebral em decorrência de uma doença que pode ser diagnosticada no teste do pezinho. Então, na verdade, isso é que a gente quer levar para o resto do Brasil. E ainda tem muita coisa pela frente, porque elas são várias etapas. A primeira, ampliar de 6 para 7 doenças. Por exemplo, o hipotireoidismo subclínico. Então, o bebê pode nascer com deficiência da produção do hormônio tiroidiano. Isso leva a um atraso no desenvolvimento e leva a sequelas irreversíveis. Aí, se você faz o diagnóstico no início, você começa a tratar e a criança depois vai ter uma vida normal. Então, na verdade, foi essa discussão. E o que a gente pode fazer para que a gente consiga disponibilizar esse teste do pezinho ampliado a todas as crianças, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Agora, a gente sabe do problema que é não fazer esse teste do pezinho, principalmente quando a mulher acaba dificultando ou então tendo pouca assistência médica no período da gravidez. E por isso é importante esse teste do pezinho. Por exemplo, se identificar uma doença, há a possibilidade de você regredir com essa doença? Por exemplo, nesse caso do Theo que foi citado lá na lei, se tivesse feito o diagnóstico ali no começo, era só, em vez de dar leite materno, em vez de dar papinha, era só usar uma fórmula já com as proteínas já que ele podia absorver já direto, sem precisar da necessidade da digestão. Então, você muda a história natural daquela criança, principalmente para diagnóstico de doenças raras. Então, hoje no Brasil, mais de 5.000 crianças nascem com algum tipo de erro inato do metabolismo que leva a doenças raras e que, se você não faz diagnóstico lá no início, ou seja, no período neonatal, você complica a vida dessa criança, dessa família, pela vida toda. Então, essa foi a grande motivação de a gente trazer essa discussão para cá. E hoje ele é feito aqui em Campo Grande, os 7. E aí, se a pessoa quiser fazer ampliado, aí tem um custo lá em torno de R$700 para fazer o teste para rastrear outras doenças. Então, é oferecido, esse teste ampliado é oferecido, mas por R$700. Quer dizer, se o paciente já está, se a mãezinha já está tendo o parto dela pelo SUS, quer dizer, você subentende que ela está numa condição economicamente favorável naquele momento, porque senão ela ia fazer particular, por convênio. Então, pagar R$700 eu estou
fazendo uma seletiva só para quem tem recurso para poder ter a possibilidade do diagnóstico de uma doença rara. Então, a gente quer democratizar esse acesso para que todas as pessoas, todas as crianças que nasçam em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e no Brasil, possam ter acesso a esse exame, que é um teste do pezinho, que é um furinho, uma gota de sangue coletado hoje já no papel filtro, dando acesso aí. E a APAI, que é o IPED APAI, é quem faz esse exame aqui no nosso estado. Agora, doutor Vitor Rocha, esse teste do pezinho, você acabou de falar, é a APAI que faz? Não é no momento do nascimento, ainda na maternidade? Ou é lá só... Na verdade, assim, quem realiza o teste é o IPED APAI, o laboratório do IPED APAI. Quem coleta pode ser ou na maternidade ou em qualquer uma das unidades de saúde da família do município de Campo Grande. Então, geralmente é coletado entre o 3º e 7º dia de vida, vai lá no postinho, colhe o exame do teste do pezinho e ali você tem a possibilidade de diagnosticar até 7 doenças do teste do pezinho normal. O ampliado, aí você tem aí para 20, para 50, para 100, aí uma série de outras doenças que podem ser diagnosticadas. Agora, doutor Vitor Rocha, conversando ainda com o senhor com relação a esse teste do pezinho, que nós tivemos aí uma audiência pública bastante importante, né, para identificar as doenças que podem ser combatidas logo no início. Quais são as chances do SUS assumir esse teste ampliado? Na verdade, já era para estar na sua 4ª fase. Foi feita uma lei que foi em 2022 para 2023 já ser implementado no país todo. E ela tem várias fases. Antes de 6 aumenta para 7, depois de 7 amplia para mais doenças, ou seja, são vários estágios dessa lei. E o que está faltando ainda? O que está faltando? Na verdade, o que está faltando é o Ministério da Saúde codificar na tabela SIGTAP, que é uma tabela que codifica todos os exames de disponibilidade pelo SUS e valorar. E qual é o valor para aquele laboratório. E aí já tem recurso previsto na União para poder fazer esse custeio para o país todo, esse rastreamento ampliado, com o objetivo de dar uma dignidade às nossas crianças, caso ela tenha algum tipo de doença rara. Agora, nesse caso, a atuação do deputado federal Dagoberto Nogueira com relação à inclusão desse teste ampliado, esse custo para o SUS, qual foi a informação que ele trouxe para a audiência? Ele tem uma grande articulação com as associações nacionais de doenças raras, que está dando todo o suporte técnico, inclusive para a confecção da lei. Foram feitas várias discussões. O teste do pezinho é um grande avanço hoje que é realizado no país, mas a gente precisa ampliar. E no caso daquela criança, ela fez o teste do pezinho, mas o teste do pezinho lá só com 6 ou 7. Não identificou o problema dela. Não identificou uma doença. Se ela tivesse feito aquele diagnóstico, hoje o Theo estava correndo, estava brincando, estava estudando. Ou seja, a gente tinha toda aquela condição de uma criança saudável e normal brincando com as suas crianças. Hoje ele tem uma série de limitações e a mãe do Theo, buscou esse cenário nacional. Ela foi até no Globo Repórter, fez uma entrevista mostrando que a luta dela é para que outras crianças não passem pelo que o filho dela. Imagina o relato de uma mãe que ela falou: nossa, cada vez que eu amamentava o meu bebê, eu estava ali matando os neurônios dela, mas eu não sabia. Quer dizer, isso deve ser... a cada dia que passa, ela tem que se autoafirmar. Falou, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Quer dizer, se eu soubesse, se alguém tivesse me falado que tinha um teste do pezinho ampliado, que eu podia pagar para poder fazer, eu teria feito isso naquele momento para evitar uma sequela irreversível, para o bebê. Então, é isso que a gente quer, evitar que outras crianças passem pela mesma situação do que o Theo passou e que outras mães, ou seja, que todas as mamães tenham a oportunidade de fazer o diagnóstico rápido e o tratamento em tempo hábil desses problemas que podem acontecer. São raros? São, mas quando você faz o diagnóstico, você tem toda uma intervenção que você pode prevenir um grande número de sequelas a essas crianças. Esse teste ampliado, para a gente concluir, vereador,
ele identifica doenças raras, todas as doenças raras ou não? Na verdade, você tem muitas doenças raras, chamada do erros inatos do metabolismo. É um nome chique, mas assim, cada um tipo de doença, algumas raras, por exemplo, nesse caso, ela tem uma doença que não conseguia digerir as proteínas, ela não tinha aquela enzima, então toda vez que o bebê ingere aquela proteína, ela vai íntegra lá para o cérebro e acaba lesionando de maneira irreversível como se ela tivesse um AVC. Então, a cada alimentação, o bebê vai destruindo as suas células do cérebro de maneira irreversível. Então, a gente precisa ampliar esse teste do pezinho para que a gente possa dar uma oportunidade às nossas mamães e às nossas crianças de fazer o diagnóstico aí de doenças raras e mudar a história de vida. Então, várias crianças são acompanhadas aqui na PAI em decorrência do teste do pezinho alterado, e aí muitos deles com vida normal em função do diagnóstico precoce. Bom, vamos falar aqui de uma bandeira que o senhor, desde o início do seu mandato, o senhor vem brigando e conseguindo as coisas boas para Campo Grande, principalmente para as mulheres. Com relação ao câncer de mama, hoje nós temos um novo endereço onde funciona a Casa Rosa e já chegamos a um número bem significativo de atendimento? Já, nós estamos hoje na Santa Casa, antiga ala da psiquiatria, entrada ali pela Avenida Mato Grosso, todas as sextas-feiras atendendo de maneira, naquele modelo de consulta, ultrassom e biópsia, tudo no mesmo tempo, com uma equipe multiprofissional, onde nós fazemos o atendimento de maneira integrada e resolvendo a situação. É benigno, não é, câncer, não é. Então nós já fizemos lá, desde quando a gente iniciou na Santa Casa, mais de 500 atendimentos, fizemos mais de 80 biópsias de mama e nós fizemos o diagnóstico de 15 casos de câncer de mama, todos devidamente encaminhados para o tratamento oncológico, seja com cirurgia, seja com o tratamento de quimioterapia. Então, estamos fazendo a nossa parte, nós mudamos a história do câncer de mama, não só em Campo Grande, como no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque a gente atende não só Campo Grande, como também as 33 municípios da macro-região de Campo Grande até a macro-região de Corumbá. Então, imagina a paciente andar 400 quilômetros, vir para cá, numa condição onde que antigamente a paciente precisava consultar, aí o médico pedia ultrassom, ela voltava para a cidade dela, agendava o ultrassom, vinha de novo, fazia ultrassom, depois ela tinha que voltar para a cidade dela e ela voltava, agendava a consulta com o mastologista, voltava para a casa dela, depois desse retorno, o mastologista falava, a senhora precisa fazer uma biópsia. Aí ela andava mais 400 quilômetros para agendar a biópsia, demorava mais de 2 anos, aí ela conseguia vir, fazia a biópsia, voltava para casa dela, depois tinha que voltar no mastologista. Então era uma peregrinação. O que nós mudamos? Na Casa Rosa, a paciente vem, consulta, naquele dia da consulta, se tiver uma alteração no exame, ou no exame físico, ou algum exame que ela já trouxe, ultrassom, mamografia, ela já faz ultrassom na sala ao lado e já faz a biópsia na hora. Então, eu sintetizei, ou seja, sem aquela burocratização de entra na fila do ultrassom, entra na fila da biópsia, entra na fila do retorno, e ali ela já sai com a data prevista do retorno para voltar com o médico mastologista. E ali a gente já define, é benigno, ok, vai para acompanhamento de 6 em 6 meses, ou é benigno, precisa de cirurgia, a gente encaminha para cirurgia, ou é um caso de câncer, a gente dá todo aquele suporte multiprofissional, encaminhamos para o tratamento oncológico, seja a cirurgia ou seja a quimioterapia. Então, é algo que dá uma satisfação enorme. Hoje, Campo Grande é uma referência no cenário nacional. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 2 meses eu participei de 2 congressos. Um brasileiro de mastologia, para falar da Casa Rosa, e outro num congresso internacional em Brasília, no Brazilian Breast Symposium. Na verdade, foi um simpósio internacional onde a gente discute as políticas públicas do câncer de mama. Então, hoje onde tem hoje discussão de políticas públicas, Campo Grande está lá discutindo, mostrando a tua experiência para o resto do país e para o resto do mundo. Uma das preocupações do senhor quando implantou a Casa Rosa era acabar com as filas. Como é que está essa fila? Diminuiu bem? Isso. A paciente demorava em torno de 10 meses para chegar no mastologista, quase 1 ano para fazer o ultrassom. E quando eu ia para
punção ou para biópsia, demorava em torno aí, fazia mais de 2 anos que Campo Grande não tinha prestador, como não tem outro prestador até hoje. Então hoje, Campo Grande faz o dever de casa na mastologia, graças a esse projeto da Casa Rosa, que a gente ajudou a zerar a fila de espera de consulta em mastologia, ajudamos a zerar a fila de ultrassom e zeramos a fila de punção e de biópsia de mama. Durante todo esse atendimento, quando nós começamos em novembro de 2021, nós já fizemos mais de 7.700 atendimentos. Fizemos o diagnóstico de 155 casos de câncer de mama de maneira rápida e encaminhamos todos esses pacientes para o tratamento oncológico, dando a oportunidade dessa paciente fazer o diagnóstico rápido e iniciar o seu tratamento em tempo hábil e reduzindo a mortalidade pelo câncer de mama. É isso que a gente quer em várias áreas, por exemplo. Agora, a Casa Rosa nós vamos ampliar. Nós temos uma fila do planejamento familiar. A ideia é fazermos já no fim desse mês ou início do mês que vem, iniciarmos a inserção de 400 DIU de cobre no planejamento familiar. Vamos zerar a fila de ultrassom transvaginal, que são 1.100 mulheres que vão realizar o teu ultrassom transvaginal lá na Casa Rosa. Então, a gente tem uma possibilidade aí de ampliar cada vez mais o acesso da população a uma saúde de qualidade. E o senhor tem recebido ajuda do poder público para executar esse serviço, além do SUS, lógico? Nós temos sim, Pio, nós temos apoio do deputado federal Beto Pereira, que sempre apoiou o projeto, junto com o deputado Dagoberto Nogueira, são os grandes apoiadores do projeto da Casa Rosa. Então a gente tem trabalhado muito para que a gente possa ofertar o que a gente tem de melhor à nossa população. Muito bem, conversei com o vereador Vitor Rocha, que é médico e grande responsável pela Casa Rosa, e agora trazendo essa novidade que está funcionando ali na Santa Casa, entrada aí pela Avenida Mato Grosso, e o atendimento é sempre na sexta-feira? Sempre nas sextas-feiras, a paciente ela vem encaminhada pelo sistema de regulação. Também preciso falar também do deputado Vander Lobé, que também é um grande apoiador do projeto da Casa Rosa. Então, a deputada Camila Jara, que foi vereadora conosco aqui também, apoiou, o deputado estadual Paulo Duarte, a senadora Tereza Cristina, enquanto deputada federal, tivemos apoio do ex-prefeito Marquinhos Trades, tudo foi apoiador, sempre falar do nosso presidente Carlão, de vários vereadores aqui de Campo Grande, que sempre apoiaram esse grande projeto que inovou e trouxe resultados para a população. Então, Vitor, obrigado aí pela presença do senhor, pela entrevista e parabéns pelo trabalho que tem realizado aqui para atender a população da capital. Muito obrigado, Pio. Todas as terças e quintas, às 8h30, você pode acompanhar o programa Expediente pelas redes sociais, pelo canal da TV Câmara 7.3 ou pelo canal 4.2 da Rede E. E as entrevistas com os vereadores sobre os principais projetos em tramitação aqui na Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo que acontece aqui no Legislativo, acompanhando a sessão ordinária pelas nossas redes sociais, pela TV Câmara ou presencialmente aqui no plenário da Câmara. Nós estamos encerrando o programa Expediente e voltamos numa outra oportunidade. Muito obrigado, um abraço e até lá.